lugar a gestão da infância pobre ocupou no projeto de nação que emergia no contexto urbano brasileiro no início do século XX? As promessas civilizatórias de progresso, liberdade e desenvolvimento econômico correspondiam às ações e intervenções públicas? Essas são as principais perguntas que esse projeto procurou responder. Descobrimos que o período que vai da Primeira República até pelo menos o final da década de 1960 foi marcado por uma verdadeira centralidade das práticas de controle, repressão e institucionalização impostas às crianças consideradas abandonadas ou infratoras. Essas crianças eram reunidas indistintamente sob a infâmia da concepção de menoridade. As práticas de controle, repressão e institucionalização foram importantes na manutenção e reprodução do sistema de desigualdades, privilégios e violência, baseado nos marcadores de gênero, raça e classe, prolongamento interminável do modelo escravista no país. Neste diagrama, a apropriação do corpo das meninas racializadas para o trabalho doméstico e de reprodução social nas casas de famílias abastadas, fenômeno até hoje presente na cultura brasileira, ocupou papel estratégico para a compreensão das desigualdades e violências com as quais nos deparamos ainda hoje. O que a pesquisa revela é que essas práticas de verdadeira sujeição impostas às meninas aconteciam com a chancela e por meio da gestão do próprio Estado, através das instâncias e instituições que deveriam protegê-las. A pesquisa foi realizada junto aos prontuários do Serviço Social de Menores de São Paulo, instituição responsável pela gestão das crianças e jovens pobres na condição de abandonadas ou infratoras na primeira metade do século XX. O acervo do Serviço Social de Menores, que existiu até 1967, é formado por cerca de 82 mil prontuários, depositados no Arquivo do Estado de São Paulo. Neste projeto, pesquisamos 313 prontuários escolhidos aleatoriamente, entre as décadas de 1930 e 1950. Desses, 157 eram de meninas e 156 de meninos. A principal função dos prontuários era registrar o percurso institucional de quem entrava no sistema. Essas crianças e jovens pobres e racializadas eram internadas pelo juiz de menores da capital ou pelos juízes comuns do interior, em instituições públicas ou privadas. Os motivos para as internações eram alegado abandono ou acusação por infrações diversas. O Serviço Social de Menores do Estado de São Paulo gerenciava a rede de instituições voltadas para o recolhimento dessas crianças. Embora o Estado dispusesse de unidades públicas para internação, recorrentemente o Serviço Social de Menores acionava uma rede de instituições privadas, majoritariamente pertencentes à Igreja Católica, por meio da Liga das Senhoras Católicas. Essas instituições recebiam principalmente crianças e jovens consideradas em estado de abandono. O horizonte proporcionado às meninas sob a tutela do Estado era sempre o mesmo: o trabalho de doméstica sob o regime de soldada ou, se elas não se adaptassem a ele, em último caso, os hospitais psiquiátricos. Diferentemente dos meninos, ao receberem uma instrução escolar de poucos anos, as meninas eram transferidas para os institutos de aprendizado doméstico e, normalmente, a partir dos 10 anos de idade, passavam a ser enviadas para trabalhar em casas de famílias idôneas. A inserção deles no mundo do trabalho era bastante diversificada em comparação às meninas. Eles podiam trabalhar, por exemplo, em serviços burocráticos, indústrias, casas comerciais e oficinas mecânicas. Quanto aos meninos, embora também recebessem instrução escolar de poucos anos, eram inscritos em cursos preparatórios sapateiro, pedreiro, mecânico, entre outros. Ou então eram realocados para escolas agrícolas e indústrias da região onde se encontravam os institutos disciplinares. Efetivamente, as soldadas representavam uma reinvenção das práticas escravistas na sociedade brasileira da época, agora formalmente sob o respaldo do trabalho livre. As adolescentes negras e pobres abandonadas ou infratoras eram utilizadas como mão de obra barata e descartável em casas de classe média e alta no estado de São Paulo. Eram comuns os relatos de maus tratos impostos a elas nessas residências, como agressões físicas, sexuais e morais, privação de liberdade, negligência com a alimentação e o vestuário. Além disso, ocorria a prática da devolução delas ao Serviço Social de Menores, sob alegações como não adaptação ao trabalho, desobediência e preguiça. Apesar da sujeição contínua imposta às meninas, elas também procuraram resistir por meio de pequenas insubordinações cotidianas, de expedientes de mobilização coletiva e até de ações pretensamente violentas.
Essas ações poderiam se manifestar em fugas sistemáticas das nada honrosas casas de família para onde eram compulsoriamente enviadas para trabalhar sem descanso, nas pequenas e simples expressões de desejo e sexualidade sistematicamente negadas a elas, e nas tentativas, talvez as mais arcaicas, de mobilização coletiva por meio da incitação a motins e revoltas nos espaços de internamento. Esta pesquisa buscou lançar alguma luz sobre uma página pouco conhecida da história da infância pobre e racializada no país, revelando como o Estado, com suas instituições e práticas de controle, foi parte fundamental na reprodução das desigualdades sociais, raciais e de gênero que marcam nossa sociedade.